Olá, muito boa noite a todos e a todas. Espero que estejam todos bem, de saúde, especialmente. Ah, eu sou a Sónia da Rocha, sou coach de relacionamentos e hoje vou ter aqui uma convidada muito especial comigo, a Heleninha Sentim, que é treinadora mental de atletas de competição. Um, Ela vem cá hoje para vos falar um pouco sobre como é que ela faz este trabalho com os atletas, no fundo, a ajudá-los no autoconhecimento, a superarem os seus limites, a potenciarem também os seus lados positivos e a aumentarem a sua performance desportiva. Esse é sempre o objetivo. O que é que tudo isto tem a ver com o coaching de relacionamentos? Ora, os próprios atletas estão envolvidos no ambiente familiar, não é? Há dicas para os pais que podem ajudar a aumentar a autoestima deles, a confiança, tudo o que acontece na nossa família, a relação que os nossos pais têm um com o outro, que têm connosco, com os nossos irmãos, a relação que os nossos avós também tiveram connosco, tudo isto também nos vai ajudando a moldar-nos. Nós somos também fruto de tudo isso. E daí esta relação e daí a presença da Leninha cá hoje connosco. Gostaria de saber se está tudo bem com a emissão, se vocês me conseguem ouvir bem. Gostava que me dissessem alguma coisa, se está tudo a correr bem, se me ouvem e veem bem. Se houver por aí também já pais de atletas que digam alguma coisa, de onde é que nos estão a ouvir e a ver. Podem também partilhar esta live com outros pais de atletas que também conheçam, será muito útil para todos. Vou então chamar aqui a Leninha. Olá! Olá, Então, como estás, Leninha? Tudo bem? tudo bem? Tudo bem? E tu? Por teres vindo cá hoje para conversarmos um pouco. Obrigada eu pelo convite. É sempre um gosto partilhar coisas contigo e também com todas as pessoas. Sempre possamos ajudar de alguma forma, é sempre bom, não é? Exato, obrigada. Olha, eu fiz uma brevíssima introdução tua. Queria começar por aí, queria que tu falasses sobre como é que surgiu esta questão de seres treinadora mental de atletas em competição. Conta-nos um bocadinho como é que isso acontece na tua vida. É assim, como a minha formação é de desporto, eu dei aulas durante muitos anos, a várias faixas etárias, e sempre vivi e respirei desporto. Quando a uma certa altura percebi que tinha que mudar de profissão, em parte também por causa da saúde, né, e de abrandar um bocadinho, e outros por algumas situações pessoais, tive aí alguns dilemas em perceber o que é que eu queria fazer. E confesso que ainda ponderei ver outras áreas e tentar, mas cheguei à conclusão que tinha que ficar ligado ao desporto de alguma forma e pegar em toda a minha experiência que tive ao longo destes anos, e aplicá-la de uma forma de poder ajudar as pessoas e poder estar ligado ao desporto e pegar em tudo aquilo que eu aprendi para conseguir trabalhar agora não só o corpo, que também no treino mental nós também trabalhamos muito o corpo, mas também a mente e ajudar de outra forma, que é uma coisa que eu gosto muito, como tu sabes. Sim, sim. Olha, em relação à tua academia, como é que isso está a funcionar? Explica-me um bocadinho também como é que funciona o programa, como é que as pessoas se podem inscrever e como é que funciona. Olha, é assim, a academia surgiu no início da pandemia, da primeira pandemia, não é? Porque eu já trabalhava, como tu sabes, no terreno, com as equipas, nos locais, só com os atletas e com treinadores nos clubes e individuais. E a academia e a pandemia obrigou-nos um bocadinho a ter que reinventar e a chegar às pessoas de outra forma. E pronto, hoje em dia tenho uma academia online, no que eu gosto muito de trabalhar e maioritariamente eu foco muito, porque hoje em dia conseguimos perceber que há muita mais qualidade de vida e que conseguimos fazer um trabalho mesmo que à distância, um bom trabalho e eficaz. E essa academia eu trabalho com os meus atletas em sessões de coaching, com os pais dos atletas, com treinadores, querem turmas ou querem trabalho individual. Está a Pois, essa funcionar muito parte bem, de felizmente. trabalhar com os pais também é importante, não é? E é disso que vamos Sim, falar hoje, é nisso que vamos focar é hoje. verdade. Se Especialmente para tiverem aqui crianças algum e atleta adolescentes. que queira convidar o pai a vir, envie lá esta live e convide, quer sejam atletas, quer pais de atletas, que acho que faz sentido ouvirem, é sempre uma mais-valia, não é? Olha, Leninha, vou só relembrar, para quem possa ter entrado na live entretanto, portanto, estamos em direto com a Leninha Sendim, treinadora mental de atletas de competição,
que hoje nos vai tentar explicar, na primeira pessoa, a importância que tem a postura dos pais, o tipo de relação em relação à criança e ao adolescente quanto à sua performance no desporto, não é? Às vezes há alguma pressão que possa ser colocada também na criança. Essas sessões de coaching individuais, Leninha, tu acompanhas os treinos, vais aos jogos, como é que organizas o teu trabalho com eles? Olha, numa primeira sessão, falando na vertente antes da pandemia, né? Agora estamos um bocadinho num sistema Sim, podes diferente. falar das duas situações, se Antes da quiseres. pandemia, as primeiras sessões são, ou eram, e algumas ainda continuam a ser, quando não há disponibilidade, eu trabalho com atletas da outra parte do mundo, em que não podemos fazer as coisas presenciais, não é? Então, é esse tipo de atletas eu não consigo acompanhar nos treinos. Sendo que a primeira sessão também não há aquela necessidade, porque para que fique aqui bem claro, eu não sou treinadora de tática e de técnica, isso compete aos treinadores, não é? Às vezes há ali um choque os treinadores, às vezes, há uma coisa que é muito importante que todos nós percebamos, que é, não é um clube que manda, nem que decide quem é que vai ter treinador mental. Tudo começa no treinador. Tudo começa no treinador. E quando um treinador tem uma mente aberta de evolução, esse treinador faz sentido e consegue até ele próprio aconselhar o clube e os atletas, não é? Mas voltando à tua questão, para não desfocar um bocadinho, já sabes como é que eu sou. Começa a ir por ali, tu volta-me a Estás à alinhar, vontade. ok? Voltando à tua questão, as sessões normalmente, podem ser presenciais, são sessões presenciais. Depois eu acompanho, isto atletas aqui em Portugal, eu acompanho, se necessário, aos treinos, mas nem sempre é necessário, né? Às vezes, em alguns pontos de melhoria, aí faz sentido, outras vezes eu peço aos pais que me filmem os treinos e mando e avalio dessa forma. Outras vezes vou lá até para fazermos algumas temáticas, mais algumas ferramentas mais de PNL, mais que são necessárias, né? Mas também, por outro lado, tudo isto é possível ser feito online, como eu já faço com turmas que eu tenho, que já duram há muitos meses, em que nós conseguimos pôr todas estas ferramentas em prática. Provavelmente estão aqui alguns do outro lado do mundo que possam estar a ver. Se não estão agora, irão ver este vídeo, porque eu sei que tu vais deixar gravado, não é? E que sabem que é possível as coisas funcionarem, é possível haver uma grande melhoria utilizando estas ferramentas e esta ajuda no treino mental com os atletas. Claro Isto, que no são fundo, sessões às vezes que demoram muito tempo, outras menos, dependendo, não é? Isso depois também depende de cada caso, sendo que mesmo que em turma, cada caso é um caso e nós paramos para avaliar e ajudar porque o que para um pode fazer sentido, para outro não faz, é completamente diferente, né? Como tu sabes, nós temos vários perfis sim. e nestas sessões são avaliados os perfis das pessoas, a forma como eles reagem às situações, uma série de coisas, né? Que o perfil tem muito, conta muito para nós pormos a ferramenta em prática e de uma forma individual, sendo que existem regras, não é? Existem regras que fazem sentido para todos, né? Acho que é disso que também vamos falar um bocadinho E há hoje, né? questões que são transversais também para eles, não é? Eles devem sentir todos algumas questões que se vão falando, eles de certeza que dizem, sim, comigo isso também acontece. Poderão Claro. sentir coisas de forma diferente, não é? Aquilo que para uns pode ser uma enorme dificuldade, para outros pode ser uma coisa já gerível e que eles já aprenderam a ir resolvendo também. Então, nessa tua atividade, Leninha, tu percebes a importância que tem esta questão da relação, portanto, uma boa relação familiar dos pais para com os filhos, dos pais entre eles, uma boa comunicação. Queres falar um bocadinho sobre isso? Que eu acho que é um aspecto que é importante. Às vezes exigimos tanto dos filhos, estamos sempre tão em cima deles, achamos que estamos sempre a fazer o melhor e a pressionar e a querer resultados. Fala um bocadinho sobre a tua experiência e dá-nos aqui uma outra perspectiva também a qualquer pai ou mãe que nos esteja a ouvir para poder usufruir disso. Esse ponto que tu tocaste é um ponto muito importante, porque isso é a base, né? Porque eu posso estar a ter muitas teorias, utilizar muitas ferramentas com os atletas, mas se os pais não tiverem em sintonia, se não falarmos todos a mesma linguagem e uma linguagem positiva, dificilmente, dependendo das idades dos atletas, vai funcionar, porque quem é que passa mais tempo com os atletas? São os pais, não é? E o que é que adianta de nós nas sessões tentarmos trabalhar muita coisa, tentarmos mudar o mindset dos atletas, se maioritariamente do tempo
eles passam com os pais, eles ouvem os pais, eles querem ser aceitos, reconhecidos e amados, Claro. né? Então vão fazer tudo para agradar. Sendo que por muitas vezes, e que fica aqui muito claro aquilo que eu vou dizer, eu sei, porque eu também já passei por isso e também passo por isso, como atleta, como mãe de atleta, é a melhor das intenções. Eu sei que maioritariamente os pais nem se apercebem de coisas que possam estar a fazer que os prejudique, mas a intenção é a melhor. Se nós nascêssemos ali com um livro de instruções, como é que iríamos podê-los ajudar, mas não nascemos e sabemos que fazemos muitas vezes com tentativa e erro, né? Tentar ajustar. E como tu dizias, essa relação muitas vezes é pesada. Muitas vezes, e volto a reiterar aquilo que eu disse, eu sei que é com o melhor das intenções e que nenhum pai Uhum. que veja e ouça isto, que se sinta ofendido. Aliás, nós estamos aqui é só para ajudar, né? E a tentar Certo? alertar a isso, na Sim, a dar tentativa uma. da vida, mas maioritariamente dos problemas de pressão, de tensão, de bloqueios até, parte indiretamente da forma como os pais interagem, da Uhum. forma como os pais veem a modalidade, da forma como os pais criam pressão nos filhos, porque nós quando crescemos, nós não nascemos sem pressão nenhuma, nós estamos aqui é para aprender e ouvir e aprender tudo o que nos dizem e imitar, nós aprendemos muito por imitação. Ora, Uhum. então, se nós em casa temos pais que nos bloqueiam mentalmente, isso quando. E vê-se muito, existe muita pressão, muitas vezes por pais que queriam eles próprios ter esse sonho de ser um atleta de competição, quer seja jogador, seja de que modalidade for, e indiretamente, porque não conseguiram for, indiretamente eles ser, porque não conseguiram ser, indiretamente eles passam essa pressão para os Uhum. filhos, não é? E às vezes de uma forma até cruel. Tu já te aconteceu teres um exemplo desses e teres conseguido espelhar isso no pai, ou seja, sem o magoares e com aquele, pronto, com aquela abordagem assim mais de Já, coach, tentar que já. ele perceba essa situação, ou seja, no fundo que ele também se autoconheça, não é? Há um pouco Sim, sim. Eu esta já tive, necessidade de nós já tive percebermos o que muitos é que estamos a casos, sentir. certo, certo. Eu já tive muitos casos e felizmente acho que até hoje só tive-me a lembrar hoje de situações que eu tenha vivenciado com pais e acho que só tive um pai que até hoje aceitou mal uma situação. Foi um pai até que chegou até mim com um filho que queria uma sessão porque o filho não marcava golos e porque a coisa não estava a funcionar, mas ele era muito bom, o meu filho é muito bom, não sei porque é que não funciona. Ok, isto no início da sessão. Eu passei uma hora com o filho dele, uma hora, e não precisei de mais. E como tu sabes, as minhas sessões às vezes são bem prolongadas, que atingem as 3 horas e por aí, já sei que não devo ter tanto, mas pronto, eu deixo-me ir. Mas nessa sessão, inclusive, foi só necessário uma hora, em que eu voltei a chamar o pai, para que o pai entrasse e disse ao pai, e fiz uma pergunta ao pai: como é que você descreve o seu filho? E ele, ai, meu filho é bom jogador, tem muito potencial, ele só não marca golos porque não sei o que acontece, não sei o que acontece. E eu perguntei, você ainda não reparou que o seu filho tem hiperatividade? Repara agora, não, minto, eu disse-lhe assim no início, olha, vamos começar esta conversa, mas enquanto eu vou falando, eu disse-lhe ali algumas coisas do que tinha percebido, enquanto eu vou falando, esteja um bocadinho atento ao seu filho. Vá ouvindo e esteja atento ao seu filho. E ele lá esteve atento, olhava para o filho que me pedi, lá fui fazendo alguma introdução e depois eu fiz esta pergunta. Como é que você descreve o seu filho? E foi vendo ele me respondeu, meu filho é muito bom, tem muito bom jogador, né? E eu disse assim, você reparou que enquanto ele esteve aqui, ele não conseguiu estar quieto? Ele estava numa euforia, mexia o pai, mexia aqui, mexia lá, mexia na secretária, mexia nas coisas. E o pai Está disse, inquieto. eu nunca tinha reparado nisso. E não aceitou muito bem na altura, disse, eu nunca tinha reparado nisso, nunca, não vi que isto fosse um problema. Porquê? Porque o pai só estava focado no resultado, o pai só queria que o filho ganhasse e não parou para conhecer verdadeiramente o filho. E eu percebi nessa hora que era o pai que causava ali muita tensão e que exigia demais. E o filho tinha um problema, precisava de uma ajuda muito séria, né, de profissionais sérios para ajudar
porque tinha ali alguns já distúrbios Uhum. já saliente, bem forte, como hiperatividade, TDAH, não é? Por aí. Uhum. E o pai queria tanto ajudar, queria tantos resultados, não é? E nem percebeu isso. E era um filho que já tinha 11 anos, imagina. Mas tem muitos Olha, mais casos. Tem pois, casos de pais que pagam filhos para terem resultados. Se tu marcas um golo, eu dou-te X. E quando esse golo não é atingido, nem há dinheiro, nem há boas palavras. Tem casos de pais que dão castigos severos aos filhos, porque os filhos não tiveram um bom desempenho no dia da competição, no dia dos jogos. E pronto, isso é essas situações marcante, não é? surgindo, tu depois tens mesmo que ir trabalhar com o pai e com a mãe e tentar elucidar relativamente a isto, não é? E demonstrar e sensibilizar que talvez essa não seja a melhor abordagem, não é? Não E é tens, garantidamente. Não é, não é? e estou a ser politicamente correto, e tens conseguido bons resultados, ou seja, a maioria deles consegue ver essa, portanto, no Sim, sim, fundo, sim, sim. consegues fazer Felizmente, ver, maioritariamente os pais aceitam, reconhecem o que é muito bom, porque, convenhamos, eles no fundo querem o melhor para os filhos. E exato, quando começam a obter essa percepção daquilo que eles são, daquilo que eles fazem, às vezes não é bem na hora, mas depois mais tarde mandam uma mensagem, Reininha tem razão, desculpa, vamos mudar isto. E é um processo que eles também próprios lhes fazem crescer, começam a ver que também, porque eles no fundo, inconscientemente, eles não se sentem bem nessa posição de cobrar, às vezes nem têm essa percepção. E quando falamos sobre isso e eles começam a admitir, eu digo que tenho visto muitas boas mudanças. Eu tenho que dar aqui os parabéns aos pais com os quais eu trabalho, exato. porque tenho visto muitas boas mudanças. E E isso é muito quando é por importante, amor, claro, e o lado do pai vem sempre com muito amor e da mãe para o filho. Portanto, esta mudança até acaba por ser uma mudança. Não é fácil, leva tempo, porque os pais já são adultos e as mudanças em adultos às vezes exatamente. também não são assim tão rápidas, mas acontecem e têm tido um bom resultado. Pode haver alguma resistência à mudança e também, claro que as pessoas não estão a ver de fora, não é? Estão envolvidas, estão emocionalmente envolvidas, portanto, tudo aquilo que Claro, vão fazendo, a forma como educam as crianças, evidentemente, de acordo com os seus valores, claro, mas também não têm bem noção às vezes do que é que pode estar além disso. Olha, e tu ainda te lembras de como era ser mãe de atleta? As preocupações que tinhas? olha, lembro, eu acompanhei o meu filho que jogou futebol até aos 18 anos, até entrar para a faculdade. Ele foi profissional, ele já tinha contratos, ele jogou em grandes clubes como o Porto, como o Braga, o Rio Ave. No início, quando ele começou a jogar futebol desde os 6 anos, no início eu ainda me lembro que eu ia para os treinos e estava a chover e era o Bruno, puxa as minhas para cima, oh Bruno, olha o carapuço. E ele, mãe, vai embora, como que estás a fazer passar vergonha, mas eu também rapidamente me adaptei e percebi o que estava a fazer. E há uma coisa que eu sempre disse ao meu filho, que não sei até se isso, acho que eu nunca lhe disse isto, vou dizer agora aqui e se ele Vais vir dizer isto, isso? nunca lhe disse que ao longo, nessa altura eu ainda era só ligada ao desporto, ainda não era treinadora mental, né? Era treinadora física. E eu via nele tanto potencial mental que eu fui-lhe dizendo muitas vezes que não importava se ganhava ou perdia, que não me importava o resultado e que ele tinha tanto potencial que eu dizia que ele era uma mente brilhante. Oh, tu és muito mais que isto, tu vais conseguir chegar muito longe. Olha que hoje em dia ele deixou o futebol. Não sei se essas palavras tiveram alguma influência ou não. Não sei, mas nesta também vi muitos comportamentos de pais incorretos, sabes? Vi muita gestão de emoções Enquanto dos mãe, pais. enquanto acompanhante do teu filho, também percebias que outros pais que estavam contigo tinham, sim. Sim, sim, muito. Vi-se mesmo comportamentos incorretos em competições, não é? Eu acho que também os Comportamentos. clubes também podem ajudar, não é? Ou seja, a forma como comunicam com os pais, o facto de estarem mais próximos ou menos próximos dos pais, não é? Fazer reuniões com os pais e também irem sensibilizando para esta questão de qual é que é a nossa postura, qual é a importância da nossa postura, como é que devemos reagir num determinado caso, noutro, em situações que possam surgir, não é? Eles Sim, estão sim. sempre a ser desafiados.
por situações novas, não é? Nos treinos, Sim, nos sim. jogos, vão crescendo, portanto vão-se Eu costumo deparando. dizer, eu costumo dizer que e dou sempre este conselho para os pais tentarem ao máximo que haja uma ligação boa com o clube, uma ligação em que os pais também tenham algum poder de comunicação, porque tenham voz, em que possam expor as situações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há atletas que chegam a casa e dizem mal do treinador ao pai, ou vice-versa. Ou o pai, ou o treinador não convocou o filho, e o pai vai para casa e diz para o filho que aquele treinador não sabe nada, ele não sabe o que faz, ele é um burro. O que é que isso vai influenciar o atleta? Só vai prejudicar, mas de uma forma gigantesca, porque quando esse atleta vai para um treino, já vai desacreditar do professor, porque a pessoa mais importante da vida dele, que é o pai ou a mãe, Uhum. desacreditou aquele treinador, diz que aquele treinador não sabe nada, que é um burro. Portanto, nunca esse atleta vai conseguir dar o máximo desempenho dele, porque já não vai com o mesmo entusiasmo, não vai com a mesma Sim. dedicação, porque já não acredita. Então, o que eu costumo dizer é: tenham os vossos filhos em clubes onde vocês possam participar. Se há alguma coisa que vocês acham que não está bem, porque os treinadores também erram, toda a gente erra, não é? Se alguma coisa acham que não está bem, falem com ou com o treinador, e muitas vezes até não digo para ir logo diretamente ao treinador, porque às vezes há treinadores que não gostam, nem dão essa abertura, mas também nos clubes hoje em dia já existem técnicos para isso mesmo, para ouvirem os pais, para passarem as palavras aos treinadores, para poderem convocar algumas reuniões e estarem interligados. É óbvio que também não vou gostar de ter o meu filho, e sei que nenhum pai vai gostar de ter o filho, num clube onde não possa opinar, ou não possa ter intervenção, né? Então aí também não faz sentido, porque aí pode estar a haver Uhum. injustiças e isso não é saudável para ninguém, porque nem o pai vai estar bem, porque acha que o filho ali não está enquadrado. E vou-te dizer que em algumas modalidades, inclusive até do ténis, acontece muito, porque há clubes até mais elitistas em que alguns pais não se identificam e depois vão para casa e dizem mal do clube e dizem mal dos treinadores e muitas vezes com razão, só que isso vai tirar o desempenho do Claro. atleta, porque o atleta quando está lá tem que utilizar o que tem, porque ele um dia mais tarde não sabe, não vai poder ter. Na competição são tantas pessoas a quererem os melhores lugares e há tão poucos para a porcentagem de pessoas que quer tanto, que não vai haver lugar para todos. Portanto, as pessoas vão ter que se adaptar, não, nem vão sempre poder ter grande opção. Uhum. Então, o que nós temos que ensinar aos filhos, que é importante que os pais passem aos filhos, é tentar resolver os problemas da forma que eu disse, né? Na direção ou com quem direito, tentar chegar ao treinador, mas nunca culpando ou dizendo mal do treinador ao filho, tentando trabalhar de uma parte mais externa e fazendo também ver às crianças, vendo aos jovens que por enquanto é aquilo que eles têm. Por enquanto é com isso que eles têm Uhum. que aprender, que aceitar e isso muitas vezes também, mesmo que eles não estejam ainda num ambiente muito favorável, vão estar a desenvolver outras capacidades de adaptação e de aceitação e de superação, não é? Uhum. Resiliência também, que é muito importante. Só que Sim. esse é um papel que compete muito aos pais de terem essa forma de falar, sendo que eu sei, estamos a pedir e a apelar a coisas que não são fáceis, né? Porque quando nós vemos alguma Sensibilizar. injustiça e com os nossos, dói, né? Magoa, as palavras Uhum. saem logo, mas acho que com treino se consegue, né? Sim, com treino mental. Sim, com treino mental e com repetição e sabendo Uhum. que, ok, hoje eu não tive o melhor comportamento, vou mudar aqui um bocadinho amanhã. Até podemos nem conseguir mudar totalmente, mas Sim, mas pouco a corrigir a pouco, rota, não é? Sim, perceber e exatamente, até se calhar pedir desculpa se for corrigindo. o caso, entender e Sim, sim, corrigir a sim. rota e ser diferente no dia a seguir. Faz todo sentido, não é? Olha, e já te aconteceu assim alguma situação, a trabalhar também com um adolescente ou com uma criança e seres confrontada com um mau ambiente familiar, ou seja, uma má comunicação, por exemplo, entre o pai e a mãe, e tens que ficar aí no meio? Hum, Sim, sim, tá. Tá? E até é uma coisa que se vê mais do que aquilo que se pensa. Hum, Às vezes acontece mais em pais ou mães que se dedicam só à educação do filho, que não têm uma profissão. uhum, Então, onde é que está o foco delas? No ok. filho, né? No resultado do filho, que as coisas corram bem.
E muitas vezes, quando eu não queria tocar aqui em nada em concreto, até porque eu estou com Sim. casos desses, não Exato. é? Mas vou Sim, falar no geral, vou tentar ser o no mais fundo abrangente é um possível. desequilíbrio, não é? No fundo é um desequilíbrio, ou seja, o excesso de Sim, sim, atenção. começa a haver ali um desequilíbrio, até porque, imagina, a minha relação não está bem com o meu marido ou com a minha esposa, mas o meu marido quer muito que ele seja um atleta, então vou ajudar aqui ao máximo para tentar segurar a minha relação. Ou ao contrário, a minha esposa trabalha muito, eu sou um pai que me dedico ao meu filho e sinto que se o meu filho estiver bem no desporto, o meu marido anda mais calmo, a nossa relação até consegue se manter. E infelizmente existem esses casos. E olha que isso, eu já vi atletas assegurarem e a se manterem no desporto para conseguir segurar o casamento dos pais, porque são inteligentes, perceberam e mantiveram-se ali para a coisa se aguentar. Ok, pronto. E são temas mais difíceis depois de trabalhar, não é? Ou seja, E a é pergunta a esses seguir pais era normalmente depois que te traz precisam de uma uma enorme rede. dificuldade, não é? Se houver um ambiente familiar, é difícil para ti depois conjugares todas as partes para conseguires fazer Sim, também o sim. teu trabalho. Verdade, verdade. Depois eu tenho que estar ali também muito focada nos pais para, pelo menos em relação ao filho, consigamos estar os três em sintonia. Sendo que depois também é importante que eles procurem uma coach de relacionamentos, né? Até para se ajudarem, que ao ajudarem eles também estão a ajudar os filhos e vice-versa, Sim, né? exatamente. Para darem também um melhor exemplo. Olha, podemos passar se calhar neste momento para as dicas que tínhamos preparado, para deixar ficar, já estamos a chegar ao final do tempo que tínhamos previsto. Do que eu tenho visto, creio que ninguém fez perguntas específicas, podemos então passar para as dicas. Olha, tu queres lançar a primeira ou lanço eu? Lança tu. Ok, a primeira dica que eu acho que os pais deviam pensar e ficar sensibilizados para, para que seja dessa forma é que o mais importante é sentirem-se os próprios pais felizes pela participação dos filhos no desporto, independentemente do resultado. É muito importante que os pais se sintam felizes por os filhos estarem a praticar um desporto e serem felizes nesse desporto. Esse desporto vai Divertirem-se, fazer não com é? que eles tenham muitas valências noutras áreas e que eles tenham uma saúde física e mental. Essa é a primeira dica para os pais. Mais que o resultado, sintam-se felizes por os vossos filhos conseguirem estarem a praticar algum desporto. É sinal que eles são saudáveis, que estão bem, que estão a praticar uma coisa social. Isso é das coisas mais importantes. E Não aprendem sei se também faz muitas sentido. regras. Faz sentido? Faz muito sentido, faz muito sentido. A segunda dica, então, lanço eu, que tem a ver com a saúde mental, que é uma coisa que me preocupa. Ou seja, tendo em conta que praticar um desporto sobre a forma de competição, enquanto criança barra adolescente, não é? Especialmente nessa idade, depois também, mas especialmente nessa idade, que os pais estejam muito atentos à saúde mental das crianças, ou seja, que percebam se eles estão bem em termos emocionais, se dormem bem, se alimentam bem, se estão motivados, se o dia dos treinos ou dos jogos, no fundo era isso que estavas a dizer, ou seja, se tem mais usufruto para eles, se eles se divertem e se têm mais coisas boas, ou se a pressão fica de tal forma grande que possa estar a causar um desequilíbrio na vida da criança ou do adolescente. Portanto, eu acho que isto é, pelo menos, é uma preocupação grande, esta questão da saúde mental versus a pressão que pode criar o facto de estar em competição. Não é? E a expectativa que toda a gente depois também cria à tua volta e que tu, enquanto adolescente, também crias, não é? E também queres, no fundo, dar resposta. Outra dica que eu deixo aqui aos pais é que sejam um modelo de comportamento desportivo e social, ok? Uhum. Que deem bons exemplos quando estão dentro de campo, porque imaginem vocês, quando o vosso filho está a competir, a primeira pessoa para quem eles olham quando alguma coisa corre bem ou corre mal é para os pais. Ó pai, estás contente, gostaste? Aquele olhar de aprovação. Então, se nós olharmos cá para fora
e vemos o nosso pai a gesticular com o árbitro, com o treinador ou até com o pai da equipa adversária, isso vai incomodar muito, mas muito o desempenho de quem está lá dentro. Eles já têm que gerir tantas emoções, decisões, são novos, estão só a conhecer. E se eles olham para fora e veem esses exemplos, isso vai prejudicá-los muito, 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 muito no desempenho. Portanto, o teu apelo aqui ao pai sejam exemplos de bons valores, de comportamentos na competição. Eles vão modelar, os filhos vão modelar os pais. A vez de serem, pronto, terem em conta que o desporto é sempre o mais importante, não é? E não Verdade. tanto se vai ganhar, Essa se vai vai-se juntar à perder. primeira dica, né? Isso acaba por se juntar um bocadinho Sim. à primeira dica, não é? Olha, a próxima dica seria então, um pouco alinhada com essa que também disseste, hum, que o pai e a mãe sejam no treino, no jogo, antes e depois, sempre só pai e mãe. Pronto. Que o ser pai e mãe é mesmo aquela pessoa que está lá para apoiar, para dizer, pronto, deixa lá, vai correr melhor, tu consegues. Esta coisa, e gostar e não o castigar, como tu também já referiste, não é? Ou ai, não te estás a aplicar, ou eu pago-te isto e tu não estás a ter bons resultados, ou afinal de contas, para que é que é isto e aquilo, ou comprei-te umas chuteiras novas e não marcas golos, ou o que fosse, não é? Pronto. Não é que nem a brincar, às vezes se pode dizer uma coisa destas que os miúdos podem achar que, sim, então agora a minha responsabilidade é de facto ter que marcar o golo. Portanto, que sejam só o pai e mãe e que deixem o resto para os treinadores, para os coaches, para as pessoas que fazem parte do clube. E claro, que estejam atentos e que acompanhem e que se for preciso alguma coisa que não corre bem, evidentemente estão presentes e falam com a direção, mas acima de tudo, que não queiram fazer tudo, não é? Que Uhum. percebam que cada um tem o seu lugar, porque se eu estou com um filho e estou numa posição de treinador, se começo a falar da estratégia, de como é que ele deve jogar ou o que seja, não é? Quem é que vai ocupar depois a minha cadeira de pai ou mãe? De quem é que vai dar o apoio se aquilo não corre tão bem, não é? Portanto, cada E, um pega- no seu e, lugar. pega- e pegando nisso que tu dizes, a coisa que eu mais ouço dos atletas é que eu só queria que o meu pai não dissesse e a minha mãe não dissessem nada no jogo. Quando vão ver os meus jogos, que não digam nada. Há filhos até que pedem para os pais nem irem ver os jogos, porque só as microexpressões faciais e corporais deles já lhes revelam tudo. Eles só querem. Às vezes eu faço esta pergunta: olha, como é que gostavas que fosse o comportamento do teu pai no dia de jogo ou da tua mãe? E maioritariamente as respostas deles é que não dissessem nada, que só dissessem que está tudo bem, mesmo que ele, e assim, olha, mesmo que tu tenhas feito mal, o que é que tu querias dele? Que não, que dissessem que está tudo bem, que me dessem um abraço, fôssemos embora para casa e então é como tu dizes, quem é que vai ocupar o lugar de pai e mãe no banco se os pais não Uhum. fazem não têm Sim. essas atitudes, não é? Se tiver uma postura de demasiada exigência, então já estão no lugar do treinador, não é? Ou não estão no lugar de pai e mãe, que seria dar o apoio no final, poder dar o abraço e dizer pronto, vai correr melhor para a próxima, ou celebrar, não é? Pronto, também depende do resultado. Tocaste aí numa dica muito importante que eu posso até já meter lá aqui, que é Uhum. celebrem com os vossos filhos as pequenas conquistas, as pequenas vitórias. E porquê? Porque isso vai ter um efeito de boas sensações no cérebro deles e essas sensações vão viciar. Então, quando nós viciamos, o que é que nós queremos? Mais disto, mais vitórias. E o facto de nós celebrarmos, por mais pequenas que sejam as conquistas, imagina que um filho chegou a uma final que nunca tinha chegado, mas até ninguém viu essa final. Celebrem ele ter chegado a essa final. Não digam, oh, foi pena, perdeu na final. Não, 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 não. Celebrem essa final. Porque ele nunca tinha chegado até lá. E para ele, nesse Uhum. torneio, nessa competição, já foi a conquista dele. Portanto, é muito importante celebrar para viciar a mente dos atletas. E Claro. aos pais estarem a proporcionar isso, estão a criar boas sensações, a fazer o papel de pai e de mãe, de apoiar, de incentivar de uma forma positiva, e isso faz o quê? Melhora a relação pai e mãe, não é? Com o filho. Olha, e uma dica para os dias mais difíceis, que são os dias da derrota. Olha, nesses dias da derrota, e eu passei por muitas, porque quando o meu filho jogava, nós íamos acompanhar por todas as cidades, por todos os sítios onde ele jogava.
E então, quando ele chegava ao carro, nos dias que perdia, eu era assim, fogo, ele está com uma cara, não fala nada, e a gente faz aqui o sacrifício, levantamos-nos de madrugada, andamos quilómetros, vamos acompanhar, e ele entra no carro, só que perdeu, não, tá, não diz nada. Que raio de ambiente é este com o resto de um domingo inteiro? E agora eu digo assim ao pai e à mãe: aceitem este comportamento, porque na mente de um atleta campeão é importante que ele tenha esta regra, quer os pais, quer os filhos, quer os atletas, que é a chamada regra das 24 horas. Na derrota e na vitória, nós devemos dar 24 horas onde estamos em show para celebrar e depois, ok, apagou, vem ao próximo e pensar nos pontos que vamos fazer de melhoria. E na derrota também, 24 horas, deixar, aceitar, deixem-nos estar. Se ele não quiser, perguntem se ele quer falar. Se ele não quiser falar, deixem estar, porque ele é nesses momentos também que vai aprender, vai refletir aquilo que fez bem, que fez mal, porque se nós começarmos logo a falar e a dar a nossa opinião como pais, não lhes damos tempo a eles para perceberem, para analisarem, e se nós não Integrar. começarmos logo a arranjar um culpado, eles nunca se vão responsabilizar. Portanto, é um culpado, por exemplo, o que foi o árbitro, ou que foi o treinador que não me convocou, ou joguei pouco tempo, whatever. É importante nós não dizermos nada. E essa regra das 24 horas é aceitar que eles podem não estar bem dispostos, obviamente, porque todos querem ganhar e ainda bem que não estão, não é? E serem mais compreensivos e aceitarem que eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, já passei por isso, eu falo de uma coisa que eu sei e para mim confesso que foi muito difícil, que às vezes eu não percebia muito bem, mas faz todo sentido. Portanto, esta é a minha dica. Aceitem essa regra e utilizem-na. Celebrem a vitória e aceitem a derrota, porque é nessa derrota que eles vão aprender às vezes mais do que na vitória. Exato. E os atletas também se responsabilizam nisso, ou seja, eles sabem que têm as 24 horas para gerir, como é que Olha, os atletas que trabalham comigo, todos sabem disso, que esta é uma das regras que são faladas logo depois no também início das conseguir primeiras e voltar, sessões. quer dizer, têm ali um tempo para, ok, aqui podes estar assim em baixo de forma e tal, vai integrando o que foi menos bom, mas a seguir tens que reagir e voltar, não é? No fundo. Sim, nós até fazemos, eu estas sessões com os meus atletas, nós trabalhamos naquela sessão, mas até à próxima sessão nós estamos em contacto e com trabalhos todos os dias, não é? E então, no fim de semana, a segunda-feira, é o dia deles me mandarem o áudio, ou o vídeo, ou até o telefonema, dependendo da situação, em que quase a terminar as 24 horas, eu quero a conclusão daquilo que eles sentiram, daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles perceberam que pode estar errado, da parte que lhes compete a eles, né? Portanto, quase ao fechar as 24 horas, eu estou sempre a receber um áudio, um vídeo, uma mensagem, um telefonema para fecharmos o tema e, ok, amanhã acabou, já não se pensa mais nisto, quais são os objetivos para esta semana? E é dessa forma que. E É tem funcionado reconciliar. bem. Até porque ninguém gosta de estar muito tempo na tristeza, né? Às vezes só nos deixamos estar porque não temos ali um abanão e nem nos explicam porque é que é bom andar rapidamente para a frente, né? Muito bem. Olha, estamos perto de terminar. Não temos perguntas. Dizia-te se queres acrescentar mais alguma questão. Não, olha, o que eu quero é sensibilizar mais os pais que possam ouvir esta nossa live, que apoiem, como nós já dissemos, os filhos, que os deixem ser felizes, que sejam felizes também e que se lembrem que quanto mais em flow, mais descontraídos e com menos pressão os atletas tiverem, melhor desempenho garantidamente eles vão ter no dia da competição. E, uh, É e certo. quero também recomendar os teus serviços como treinadora, como coach de relacionamentos, também para os pais, porque às vezes eu digo-te uma coisa, quem se foca verdadeiramente em ajudar os atletas, e são muitos atletas, cada vez mais há clubes que têm um psicólogo, um treinador, um coach Sim, mental só para todas as modalidades. E isso não dá, isso não se claro. chega, né? E nós que nos focamos muito nos atletas e da forma como eu trabalho, depois todos os bastidores por trás, ao longo da semana, todos os dias, quando nós nos dedicamos a 100%,
tem que haver alguém que se dedique aos pais. E nada melhor do que Uhum. uma coach de relacionamentos, neste caso és tu, recomendo vivamente, porque conheço o teu trabalho, conheço-te e sei aquilo que eu estou a dizer, portanto, sigam esta menina, quem está aqui, porque qualquer problema que vocês tenham, quer sejam ligados ao desporto ou não, não é, Sónia? Tu trabalhas com... Sim, sim. As relações são bastante transversais, não é? Ou seja, não são só as relações Exatamente. afetivas, as relações familiares também, não é? Muitas das nossas questões têm a ver com o nosso passado, com a relação que tivemos com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com os nossos avós, ou com quem nos educou, não é? Pronto, e eu nas sessões de coaching utilizo também a ferramenta das constelações familiares precisamente por isto, não é? No fundo, à procura de padrões familiares que possam estar aqui também a interferir na vida das pessoas, a procurar ressignificar algum acontecimento que possa não ter sido tão simpático e que esteja também a atrapalhar a vida das pessoas, a bloqueá-las de alguma forma, também a prejudicar o seu próprio autoconhecimento, porque eu acho que o melhor desta vida é nós conseguirmos, quando as coisas não nos correm tão bem, conseguirmos identificar o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a sentir isto, não é? O que é que me está a acontecer? Portanto, e esse trabalho é de facto um trabalho interior que é preciso ser feito para também, nas mais variadas situações, nós conseguirmos dar a melhor resposta. Quer seja enquanto pai e mãe, quer seja enquanto marido e mulher, quer seja bom, a trabalhar também, no fundo, não é? Tudo E eu passa sei que por. como coach de relacionamentos consegues encontrar as melhores soluções. Eu sei do que falo. Sim. Portanto, parabéns também pelo teu trabalho e Igualmente, obrigada pelo teu gostei convite. imenso que estivesses cá, adorei, foi muito bom. Tenho certeza que foi muito útil também para quem nos ouviu. Um super obrigada pela tua presença e até já. E eu é que te agradeço. Um grande Ok. beijinho. Tá, Até boa já. noite a todos então. Tá, adeus. Obrigada. E partilham esta live, acho que vai ficar gravada, Ok, não é? ok. Sim, sim, sim.